falando sobre a boca, que situa-se na porção inicial desse tubo digestório. Ela tem um formato quase oval, dividido em duas áreas, é formada pelas bochechas, pelo palato e pela língua. Esta boca também é conhecida como cavidade bucal ou cavidade oral. Ela é dividida em duas regiões, em duas áreas, uma menor e mais externa, que é chamada de vestíbulo da boca, e uma área maior, que é mais interna, que é chamada de cavidade bucal propriamente dita. Então, nós temos essa primeira região, lembrando que o vocábulo vestíbulo significa entrada. Então, a gente está falando aqui da entrada da boca. A entrada da boca é um espaço em fenda, limitado externamente pelos lábios, bochechas, e internamente pelos dentes, pela arcada superior e inferior e gengivas. Então, eu vou passar a língua aqui, exatamente na região do vestíbulo da boca, olha. Este é o vestíbulo bucal, vestíbulo da boca. Agora, dos dentes, da linha dos dentes para dentro, em direção à garganta, em direção à faringe, é a área maior que a gente chama de cavidade bucal propriamente dita. Essa cavidade ela é quase que completamente preenchida pela língua quando a gente está com os lábios cerrados. Então, a gente tem estas duas regiões e são elas que nós vamos estudar. Então, nós falamos que é formada a boca pelas bochechas e está aqui lábios, palatos e língua. Os lábios são duas pregas carnosas, um lábio superior e um lábio inferior, que delimitam uma abertura, uma fenda chamada rima da boca. Então, aqui eu fiz o lábio superior, o lábio inferior e essa linha entre os dois lábios. Quando a gente abre esses dois lábios, a gente tem uma fenda, que é chamada de rima da boca. Aqui ainda, vocês veem comigo os cantinhos da boca, As comissuras aqui, olha, estão na região chamada ângulo da boca. Aqui tem uma depressãozinha, um sulco que comunica aqui o lábio superior ao septo nasal, que é chamada de filtro ou filtrum. E existe um sulco que é conhecido como bigode chinês, que é o sulco nasolabial. Então, sulco nasolabial. Então, aqui a gente denominou essas duas pregas carnosas que são os lábios. As bochechas, elas são as paredes laterais da face e da boca. A gente tem um músculo muito importante aqui da bochecha, que é o bucinador, nós já falamos no módulo do sistema muscular. Externamente a bochecha é revestida de pele e internamente pelo túnica mucosa. E nós temos o palato. O palato é o famoso céu da boca. O palato, gente, ele é dividido em palato duro e palato mole. O palato duro é a porção anterior desse palato, e ela é chamada de duro, ele é chamado de duro porque ele é composto por osso. São ossos que são chamados de processo palatino da maxila e lâminas horizontais do palatino. Vejam essa imagem aqui, vocês podem observar exatamente a maior porção anterior, que é o processo palatino da maxila, e a porção posterior é a lâmina horizontal do osso palatino. Por isso que é chamado de palato duro, porque é formado por uma porção óssea, por estes dois ossos, tá? E a parte posterior é a parte muscular. Na porção mais posterior de todas, pertinho da garganta, da faringe, existe uma prega muscular que é chamada de úvula. Parece um sininho, Essa úvula aqui fica pendurada, ela é de músculo. A gente conhece como campainha. Dá uma olhada aqui nessa imagem. Olha a úvula. Já viu ela no espelho? Depois faça esse teste. Vai para frente do espelho, abra a sua boca e fica estudando a anatomia lá da fauce, da garganta.
e também da cavidade bucal, tá? Essa úvula é muito interessante, o mecanismo dela, tanto da úvula quanto de todo o palato mole, quando a gente deglute, existe uma contração destes músculos e essa úvula se direciona no sentido da cavidade nasal, impedindo que o alimento e que o líquido vá para o nariz. Então, ele só tem o caminho de descida. Falando dessa relação de nariz com boca, o palato, o céu da boca, tem essa importante função, né? Exatamente por existir o palato, nós conseguimos mastigar e respirar ao mesmo tempo, porque a gente tem essa divisão entre a cavidade nasal e a cavidade bucal. Bom, então aqui a gente tem essa úvula e seguindo a úvula lateralmente, nós temos um arco. E este arco é chamado de arco palatoglosso. É um arco que comunica o palato mole e vai até o dorso da língua. E mais posterior existe um outro arco, que é o arco palatofaríngeo, né? Esse estreitamento é conhecido como istmo das fauces. Eu gostaria que vocês de novo dessem uma olhada nesta imagem e vejam os dois arcos. O arco palatoglosso, que é mais anterior, e o arco palatofaríngeo, que é o mais posterior. Agora, ainda olhando esta imagem, fique atento ali numa estrutura entre os dois arcos. Tá vendo essa estrutura ovalada? Isso é uma tonsila. O nome dessa tonsila é tonsila palatina. Vou escrever aqui do lado. Tonsila palatina. Lembrando palato. Tonsila é uma massa de tecido linfóide. Popularmente é conhecido como amígdalas. As amígdalas. Então, as amígdalas, na verdade, são tonsilas palatinas, que estão situadas entre os dois arcos, arco palatoglosso e o arco palatofaríngeo. Essas tonsilas, juntamente com a tonsila lingual e com a tonsila faríngea, formam um anel orolinfático, que é um anel de proteção, é um anel de defesa imunológica que nós temos exatamente nesta região de cabeça, bom? Além disso, a gente vai falar da língua. A língua é um outro órgão que faz parte desta aula, né, da cavidade oral, da cavidade bucal, e ela desempenha papel importantíssimo na alimentação, na deglutição, na fala. E a gente tem nessa língua a capacidade de sentir gosto e, por isso, prazer. A língua ela tem uma divisão anatômica em regiões. Então, nós temos raiz da língua, que é a porção mais posterior, corpo, que é a maior porção da língua, e a pontinha da língua, que é o ápice. Então, ápice mais anterior, corpo e raiz. A divisão entre raiz e corpo se dá por um sulco, que é chamado de sulco terminal. Ele tem esse formato em V. A pontinha, o ápice desse sulco, é um forame chamado forame cego, né, que nem embriologicamente ali é um brotamento da tireoide. Então aqui o forame cego, tudo que é posterior, atrás desse V lingual, da linha terminal e forame cego é raiz. Tudo que é anterior, ou seja, os 2/3 da língua, é constituído pelo corpo da língua. E essa pontinha é o ápice da língua. Cobrindo a porção dorsal da língua, a gente tem uma estrutura irregular. Né? A mucosa da língua ela não é lisinha, porque ali existem papilas, e essas papilas, a maior parte delas tem botões gustativos, que são estruturas capazes de serem ativadas ou acionadas pelos componentes químicos dos alimentos, e então a gente consegue sentir o sabor, o gosto dos alimentos. Existem várias papilas distribuídas na língua. Algumas delas, né, conseguem detectar mais e perceber mais um gosto do que o outro, e nós temos os sabores básicos ou primários, que são salgado, doce, azedo, amargo e o sabor umami. Umami, olha como escreve umami, U-M-A-M-I. Umami é desses 5 sabores o mais recentemente descoberto pelos japoneses. A tradução de umami seria carnoso, saboroso, um sabor saboroso. Como assim? Este sabor ele é ativado, né, ele é acionado essas papilas por L-glutamato e nucleotídeos.
Geralmente, alimentos ricos em glutamato monossódico são os alimentos que disparam esse sabor umami. Tá presente nos salgadinhos, por exemplo, chips. Esses salgados que você não consegue comer um só, tá riquíssimo nesse glutamato monossódico e a gente começa a viciar nisso, né? Aquele temperinho do miojo, né? Não pode falar miojo, né? Do macarrão instantâneo. Então, o temperinho é rico em glutamato monossódico e tantos outros alimentos industrializados. E aí a gente começa a ficar viciado realmente nesse sabor, tá? Bom, então é um assunto à parte muito interessante, porque também está associado a comportamento, a capacidade que a gente tem de sentir prazer. Então existem vias aferentes, né, desses botões sinápticos que estão associados com o sistema límbico, que é uma parte do sistema nervoso central associado a prazeres ou desprazeres. É muito interessante falarmos disso. Aqui na raiz da língua nós temos tonsilas, que são as tonsilas linguais, assim como as tonsilas palatinas, são duas massas de tecido linfóide, que também tem a importância imunológica para a nossa vida. A parte inferior da língua, ela está presa no soalho da boca a partir de uma prega que é chamada de frênulo da língua. Existe uma condição que esse frênulo pode ficar rígido demais ou muito curto, levando a uma dificuldade na fala.